Gênese no lar. Que alegria iniciar uma manhã cheio de possibilidades. 24 de novembro do ano de 2020. Evangelho no coração, nos acolhendo para darmos passos seguros na direção da vitória sobre nós mesmos. Felicidade almejada, sonhos realizados sob o ponto de vista da nossa espiritualidade, da nossa destinação eterna. Tema do nosso encontro, a missão. Vamos buscar a orientação com Allan Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Allan Kardec publica a parábola dos últimos serão os primeiros. Nós vamos ler o final para que depois possamos receber uma orientação especial ofertada por Erasto, espírito que participou ativamente na orientação da codificação espírita. Erasto, que teria sido discípulo de Paulo de Tarso. Pois bem, amigos, Jesus diz assim: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 20, versículo 16. Então agora nós vamos trazer a mensagem de Erasto. Possamos observar com muita atenção. O pecado, ele tem um endereço certo. Não escutais já o ruído da tempestade, que há de arrebatar o velho mundo e abismar do nada o conjunto das iniquidades terrenas? Estamos ou não escutando o ruído da tempestade? Antes de continuar, ele está afirmando. E eu estou tendo a ousadia de perguntar. Que alguém pode dizer, eu não estou ouvindo. Que ruído é esse? Devolvo a pergunta insistindo. Você está ouvindo o ruído? Tempestade? Acredito que sim. Tempestade, sob o ponto de vista velho mundo está ruindo, está sendo implodido. Isso causa um estrondo. O velho mundo, sob o ponto de vista, repito, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores. Ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. A pergunta, agora eu faço outra. Podemos dizer que somos estes, vão bem dizer, pois estamos
colocando a nossa fé na soberana justiça de Deus? Podemos nos considerar os novos apóstolos? Acredito que sim. Portanto, ele está dizendo: ide pregar o novo dogma da reencarnação. Dogma não é aqui sob o ponto de vista de algo fechado, dogma religioso, mas o dogma sob o ponto de vista da filosofia, da ciência, ou seja, o dogma no sentido de estudarmos o assunto. Então, a reencarnação é a base para se estudar a elevação dos espíritos. Agora, para você e para mim, para todos, o diálogo tem a ver com as nossas missões. Estamos suportando provas terrestres, ou não? Sim. Por isso estamos aqui. Somos testados. Significa que estamos respirando, que estamos em plena aventura. São. Então, podemos bem dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Não mais vos assusteis. Olha que bênção. Não vos assusteis. Naturalmente, ele está dizendo que antes nós nos assustávamos. Não é para assustar. É para compreender. Se apoiar no conhecimento para não se abalar. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Espetacular. Línguas de fogo. Herácio está fazendo uma alusão a Pentecostes. Lembram das línguas de fogo sobre a cabeça dos discípulos, que falavam em outras línguas, que curavam, etc. As línguas de fogo, fazendo associação com o Espírito Verdade. Fogo transformador, fogo purificador. Fogo da verdade. Porque se são línguas, é a língua que profere verdade, não a língua do falso profeta. E aí N outros ângulos se abrem. Mas olha que espetacular. Herácio está falando que você, nós, somos os verdadeiros adeptos do Espiritismo. A mensagem é clara: você é um verdadeiro adepto. Sois os escolhidos de Deus. Ah, mas eu... Ouça o que Herácio está dizendo. Você é um verdadeiro adepto. Você foi escolhido. O que nos compete? Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Então, pessoal, amiga, você que me ouve em sua casa, você que está fazendo suas obrigações, mas também ouve essa mensagem, como nós temos recebido testemunhos que acontecem. Chegou o momento de sacrificar. Sacrificar o quê? Uma vida isolada, sofrida. Não. Sacrificar hábitos que não mais atendem. Sacrificar ocupações fúteis. E isso tem acontecido. Verdade? Ah, não vou perder meu tempo, não. Tem um livro
Ah, não dá mais. Eu vou visitar um enfermo. Vou ter paciência no diálogo. Porque o hábito, muitas vezes, nos colocava numa situação difícil, inclusive da perda do tempo. Sabe por quê? Porque é necessário ir e pregar. Com exemplo. Agora, olha que legal. Convosco estão os espíritos elevados. Então você não está só. Convosco estão. Não é convosco está um espírito elevado. É estão. Significa que não. Se você se candidatar ao bem, você já está associado a um grupo de espíritos elevados. E aqueles que estão em elevação. Como nós outros que precisamos ascender na escala. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Isso é fato. Como foi difícil a gente dialogar com a abnegação? Portanto, seria presunção exigir a abnegação do semelhante. A abnegação é o dever, é o ato do dever moral. Consentimento do coração e etc. Para isso é necessário conhecimento e um certo grau de experiência. Mesmo assim, não é tão complexo ser abnegado? Então a ideia não é ser abnegado, é trabalhar a abnegação para um dia ser abnegado. Vamos com calma. Vai ter um momento que tu vai ser, outro momento que tu não vai conseguir. Então se esforce. Mas não exija do outro. Agora o fato é, sendo abnegado, você vai contagiar o outro. E será tocado pelo coração. Pregareis o desinteresse aos avaros. Pessoal, essa tarefa é fácil. Desinteresse aos avaros. Qual que é a dica? Você chegar lá e falar assim, não seja avaro. Ou dar um exemplo de solicitude, por exemplo, de altruísmo. Vírgula, continua a frase. Abstinência aos dissolutos. Meu Deus. Abstinência dissoluto? Há um vício comportamental, há um desvio do caráter. Erasto, será isso mesmo? A mansidão aos tiranos domésticos. Mas é intolerante, é violento, como? Mas a mansidão não é só para os tiranos domésticos, também para os déspotas. Mas Erasto conhece a psicologia humana. Olha o que ele vai dizer. Palavras perdidas, eu sei. Mas não importa. Não importa. Face mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear. Porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Será que eu posso ter a ousadia de interpretar com você? Ele está falando que reiterado golpe de enxada é exatamente o esforço perseverante para sulcar a terra. A enxada não é para matar. A enxada é para movimentar a terra,
preparando como a ideia da charrua. Ide e pregai. Interessante, porque ele não fala pregai. Ele não se limita a dizer ide. Ele está falando ide e pregai. Significa que é um movimento cíclico, rítmico, ponderado, qualificado, específico, adequado, ajustado à necessidade. Mas, acima de tudo, perseverante. Pois Jesus dissera que a senha é até o fim. Perseverai. Ó, todos vós. Ele não diz, ó, você ali. Não, todos. Todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade, em face dos mundos disseminados pelo infinito. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Ele falou no século XIX, nós estamos no século XXI. Ele disse que o culto do bezerro de ouro cada dia se alastra. Parou de se alastrar no século XIX? No século XX? Essa mensagem é extremamente atual. Ide, Deus vos guia, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide pregai que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, fraternidade, de esperança e de paz. Nós estudamos pacientemente a filosofia. E a filosofia sugere que o mundo que temos que mudar é o íntimo, é o pessoal. E quanto mais administrarmos, mais teremos condições de oferecer exemplos. Então, esse parágrafo ele tem que ser trabalhado com muita paciência, muita prudência, porque ele sugere idealismo. E os idealistas se movimentam por necessidades pessoais, recapitulação face às escolhas pregressas, e reencarnam para se aperfeiçoar. Em alguns casos colocam o aperfeiçoamento no campo externo, desconectado do campo interno. A definir uma ação hipócrita, em alguns casos, de pregar descompromissado de viver. Agora, o interessante, porque o Erasto ele é tão didático, educador, escritor por excelência, que nesse parágrafo ele está explicando sobre essa questão que eu levantei. Porque, sobre o ponto de vista íntimo, nós temos que empreender uma cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Essa cruzada significa uma batalha firme. E ela tem que ser pessoal. Nós temos que definir quais são os princípios e dar a vida por eles. Deus vos guia. Então, qual que é o nosso desafio? O bezerro de ouro é ilusão. Então, temos que desconectar da ilusão, veiculados com a verdade, com o estudo. E a luta contra as imperfeições, que estão dentro de nós. Deus vos guia. Agora, observe que o final do parágrafo, ele diz assim: ide e pregai
que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolo, fraternidade, esperança e de paz. Por que ele não diz assim, as populações, sem colocar o atentamente, estão para receber? Ele está falando que as populações, na verdade, os grupos, os indivíduos, que estão atentos, eles vão recolher. Qual mensagem? Ciência? Informação tecnológica? Não. Ele está falando que o recolhimento tem a ver com consolo, fraternidade, esperança e paz. Ele está então falando sobre interação, reciprocidade. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Captaram? Entendem o que eu estou falando? Então, a proposta do cristão é espalhar amor. Pois onde o ser é tocado, que é o coração, o resto vem por acréscimo. Nós invertemos o processo, a gente quer ir pelo convencimento. A gente quer ir trabalhar sob o ponto de vista de eu sei, você tem que saber, imposto. Uma pseudo-verdade. O que é a verdade? A verdade para mim pode não ser para você. Agora, o amor é linguagem universal. Mas vem o alerta. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho. Somente lobos caem em armadilhas para lobos. Porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Significa que fazer luz, lobos aparecem para tentar abocanhar, impedir, criar armadilhas. Só que o pastor defende as ovelhas. As ovelhas que são do seu rebanho. Eles que estão conectadas com o pastor. Se não estiver conectada com o pastor, como é que o pastor vai defender? Na hora que você se sentir frágil, vai para o livro, vai para a oração. Fica perto de um amigo que você sabe que pode te ajudar. Para que você não perca a conexão com o pastor. Se perder, estará vulnerável. Por isso, cuidado com a soberba. E é o primeiro passo para se escorregar para o precipício, uma queda dolorosa. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé. Crede sem fazerdes questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade. Mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Ai. São os ais do Apocalipse quando vamos conversar com os médiuns. Isso é meu, isso não é meu. Ele não confia na mediunidade. Ele não confia na própria mediunidade, como é que ele vai confiar na do outro? Mas tudo bem, vai na do outro, para que depois você consolide o conhecimento e a confiança na sua própria mediunidade. Porque o que escapa, possibilidade dos homens, ou é limitado pela sua condição, é acrescido por misericórdia através da mediunidade. Médiuns, guardem esse pensamento. Compartilho por ser a minha necessidade. Mediunidade, 80% é confiança. Se não tem confiança, os outros 20% vão para o ralo. Inspiração, transpiração. Para ter a inspiração tem que transpirar.
trabalhar confiando a partir do estudo, da convivência, do intercâmbio com o livro Divino Amigo e com um grupo sério para te dar sustentação. Marcha, pois, avante, falante e imponente pela tua fé. Diante de ti os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Partia então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades, que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda. Do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas, atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, o vosso caminho e segui a verdade. Paradoxal, complexo, vasto, profundo ensinamento, que vai sugerir muitas dúvidas em meio às certezas. A certeza é que somos os chamados. Fomos convidados para as bodas. Vocês estão se recordando? No capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1, quando Kardec publicou a parábola do festim de bodas, estamos sendo convidados para uma festa. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Significa que nós estamos sendo chamados, isso merece celebração. A nossa intuição confirma o tempo todo. A mediunidade comprova com fatos, com orientações, com mensagens que tem momentos que faltam quase que desenhar o quadro de tão claro que o conselho chega. Você já foi atendido num momento de sofrimento, precisando de um conselho, aí eis que do nada você começa a assistir um filme e lá pelas tantas vem a resposta exata que você pediu em oração? Um telefonema que chega, uma circunstância completamente inesperada que te diz assim, estou com você. Você já sentiu o envolvimento de Jesus?
do seu mensageiro, seu anjo guardião. São provas. E a história comprova ainda que para seguir adiante nós vamos enfrentar muitos problemas. O que caracteriza outro momento para festejarmos. Porque se não tem o problema, significa que não estamos aptos. Se o problema chegou, significa que não acabou, só está começando. Mas aí vem aquela indagação, mas aonde encontrar forças? No amor, nos amores, nas afinidades. Isso motiva, isso faz com que o coração se agigante e venha à superação. Se inspire no amor. Enamore com o amor. E quando se sentir só, cambaleando, com o coração árido, com aquela expectativa de não ver flores pelo caminho, lembra-te, Jesus está ao seu lado. Ele não está te convidando para mudar o mundo apenas porque é necessário mudar o mundo. Ele está te propondo que você mude o mundo íntimo para você ser feliz. E quando somos felizes, mesmo que uma felicidade passageira ou uma alegria, como queiram, é necessário que a gente recorde que esse estado de alma pode ser perene e não apenas um instante. A gente pode ser feliz sempre. Mas para isso, nós temos que trabalhar a perfeição. Porque o que nos faz sofrer é a imperfeição. Há sofrimento pior do que você reconhecer uma falência moral? Se deparar com uma atitude que não cabe mais conforme os seus princípios? Essa é a pior queda. Da mesma forma, como nos sentimos felizes quando realizamos um sonho? Portanto, temos que encontrar exatamente esse ponto de motivação. Porque sendo felizes ou lutando pela felicidade, através do trabalho nós vamos semear a palavra. Dividir o que é bom com as pessoas. Então que não entendamos essa proposta de Erasto como um movimento religioso que vamos unir soldados no exército e vamos sair por aí desfraldando bandeiras e convencendo e prosélitos e etc. A história já provou, fatos e dados, que essa tática não funciona. Porque quando se força a porta, ao invés de agregar, você separa. A religião natural é concepção, que é a experiência que vai trazer. Portanto, que esse momento entre nós seja do agradecimento. Porque a tarefa é gloriosa e ela nos foi confiada. Agradecer por tudo e pela vida que já se apresenta com muitas possibilidades. Concluo dizendo: uma das maiores bênçãos que podemos ter na vida é o poder ver, enxergar. Pois cegos, continuaremos tateando nas sombras e a vida sem qualquer base, qualquer sentido de prosseguir. Um homem sem fé é um homem sem norte, sem rumo na vida. Pensemos bem. Quem pensa diferente faz a diferença.
O amor não divide, ele agrega, ele congrega, ele liberta, pacifica. O amor enaltece, o amor não entristece. O amor aponta a sabedoria. Para corroborar no final do nosso encontro, vamos trazer André Luiz num pequeno trecho de uma bela mensagem que eu sugiro que vocês leiam na íntegra. Está no livro Opinião Espírita. André Luiz, através da mediunidade de Valdo Vieira, que em parceria com Chico Xavier contribuíram para que fosse organizada essa obra, ele tem uma mensagem intitulada Escala do Tempo, que pacifica o nosso coração diante desse grande desafio, dessa novidade, dessa vida que se abre para que a gente vença, para que sejamos vitoriosos, tenhamos sucesso moral. Ele diz assim: não te atribules. Entendimento espiritual pede paz à alma. Entendimento espiritual não pede conflito, pede paz. Ninguém usufrui duas situações ao mesmo tempo, seja na alegria ou na provação. O homem desfruta a existência vivendo hora após hora. Hora após hora. Minuto por minuto. O tempo é imperturbavelmente dosado. Concessão igual a todos. Em nada auxilia a aflição pelo que virá. No cerne do sentimento não há duas crises simultâneas. Para coisa alguma serve chorar pelo que aconteceu. Não podemos retomar a oportunidade perdida. O passado ensina e o futuro promete, em função do presente. Ninguém confunda precipitação com diligência. Precipitação é pressa irrefletida. Diligência é zelo prestimoso. Não vale acelerar imprudentemente a execução disso ou daquilo. Toda realização digna é obtida a pouco e pouco. Por outro lado, igualmente, não será lícito amolentarmos-nos. Importa combater negligência com atividade, sobrepor coragem ao desalento. A pior circunstância traz consigo instruções preciosas, tanto quanto o fruto mais corrompido carrega sementes de súbito valor. Cabe-nos descobri-las e utilizá-las. O melhor não se efetua em marcha atordoada. A própria natureza nos oferece o que pensar. Planta alguma é favorecida com primavera de dupla duração. O golpe de vento que fustiga o capim é o mesmo que estorcega o jequitibá. As grandes edificações são erguidas em serviço regular e uniforme, com intervalos de sono reparador que refaçam as forças na mente e pausas de lazer que restaurem as energias do coração. Toda ideia benéfica roga meditação para engrandecer-se. Todo temperamento é suscetível de ser dominado dentro das regras que nos orientam à educação. Amiga, amigos, reflitamos na justiça das horas.
tempo é valor divino na experiência humana. Cada consciência plasma com ele o próprio destino. O tempo que o Cristo despendeu na elevação era perfeitamente igual ao tempo que Barrabás gastou na criminalidade. A única diferença entre eles é que Jesus empregou o tempo engrandecendo o bem, e Barrabás usou o tempo gerando o mal. Entre a luz de um e a sombra de outro, o proveito do tempo se gradua por escala infinita, melhorando-nos, ou melhorar-nos ou agravar-nos dentro dela, escolha nossa. Se é escolha nossa, não te atribules. Entendimento espiritual pede. Dê tempo ao tempo. Pacifica-te. Que a vida te ofereça oportunidades e paz. Mas não peçamos para Deus a paz do menor esforço, pois esse anseio é do neófito. Quer aceitar o trabalho dignificador e é renovador. Com isso, amigas e amigos, o Evangelho no coração traz de volta Jesus, nos envolvendo com carinho, com amizade, com esperança, com fé. Sua presença sagrada nos preenche, que nos fortalece. Com a sua voz adocicada, mas firme, encerramos dizendo: a paz seja convosco. Minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Portanto, é de bom ânimo. E recordemos que Jesus venceu o mundo. Compete a nós outros a tarefa de vencer a si mesmo, amando-nos uns aos outros sempre, como Ele nos amou. Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Pacifique o meu rebanho. Ave Cristo, um bom dia para todos.